Eu acho que eu convidei. Ai, pelo amor de Deus, Bruno. Ah, apareceu! Que E bom, né? aí, tudo bom? Tudo e você? Eu falei, tem que entrar mais alguém, porque se eu desmaiar aqui, tem mais uma pessoa para seguir aqui na live que a gente está fazendo aqui no Instagram do Café. Legal, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Galera aí tá Show, todo mundo ouvindo maravilha. bem. Se não estiver ouvindo, vocês dão um grito e aí a gente tenta resolver aqui de alguma forma. Bruno, Exatamente. pra E gente aí, Jean, tudo bom? começar, vou fazer uma. Você tem café aí? Ou você. Não. Não trouxe café, você acredita? Gente, não é precisando para uma live com café e não faz um café? Não. O meu tá aqui, O tá? seu tá aí? Pior que a minha xícara, nem a minha xícara que normalmente eu deixo aqui, eu tô com a xícara do café. Não, eu vou te perdoar dessa vez, tá? Mas aí, Tá, pra próxima, você já separa um café aí pra gente conversar. perfeito, maravilha. Bruno, e pra gente começar, eu vou te propor aqui uma coisa, que é uma das coisas mais importantes, assim, para mim, e eu sinto que para o café também, agora ainda muito mais, é a acessibilidade. Existe um movimento chamado Para Todos Verem, que é quando a gente faz uma autodescrição, e quando a gente está em vídeo, e também tem ali um texto explicativo da imagem quando a gente faz publicações em texto. Então, eu vou fazer minha autodescrição e depois eu te convido a fazer também. Perfeito, Perfeito? Então vamos lá. perfeito. Jean Durval, eu sou um homem pardo, eu uso barba, cabelo cortado à máquina, eu tô com uma camisa preta que tem a logo do Café com Comprador aqui, em branco, e atrás de mim tem uma parede branca. Então essa é a minha autodescrição. Bruna, agora eu quero ver a sua. Perfeito, vamos lá, primeira vez que eu vou fazer, hein? Nunca tinha feito. Prazer, eu sou o Bruno Lima, eu sou um homem pardo, de 1,80 m, cabelos pretos. Que mais, Jean, que eu preciso falar? E a sua descrição, onde você está sentado, o que tem atrás? Eu estou sentado no meu quarto escritório. Atrás de mim tem uma parede branca. E tem aqui também o meu guarda-roupa do lado direito. E o fundo está vazio. É isso, Jean? Fiz Ótimo. certo? Passado, aprovou. 10 pontos já pra mim. Que legal, que legal. Muito bacana essa iniciativa, inclusive. Eu acho é muito legal a gente ter essa disciplina é uma forma da gente ampliar a nossa forma de comunicação com todas as pessoas que gostam, apreciam o conteúdo, né? Muito legal. É Parabéns isso. pela iniciativa. Comunicação é para todos, né? É isso aí. Bruno, hoje a gente tem um tema muito importante. A gente vai falar sobre vida de comprador, né? Essa coisinha aí que a gente conhece pouco, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os principais desafios que a gente encontra no nosso dia a dia, de uma forma diferente, né? Eu sempre brinco assim que já tem muito coach aí no mercado, dando várias palestras incríveis e falando de forma bonita. Minha comunicação é mais contraída porque eu quero que todo mundo entenda. Então hoje a nossa comunicação vai ser assim. Para começar, e assim, muito rápido, para quem talvez não te conheça, só fala um pouquinho assim, quem é o Bruno, onde você trabalha, quanto tempo, papo mesmo, assim, sabe? Legal, maravilha. Bom, prazer a todos que nos assistem aqui, que está com a gente na live. Vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho desse nosso dia a dia da vida de compras. Eu sou o Bruno Lima, eu trabalho hoje no Hospital Albert Einstein, sou coordenador de compras, ensino e projetos de tecnologia e inovação aqui na diretoria de compras. Sou profissional de carreira em compras, há 13 anos que eu trabalho na área de compras, nunca trabalhei em outro departamento. Nunca, quando entrei não gostei e hoje amo, não quero sair. É uma cachaça, né? Depois que você É, experimentou, cachaça mineira ainda, porque é aquela boa. Você experimentou, já era, você não vai ter condições de sair. fica preso, né? Fica. Ó, eu também, eu tenho 12 anos de experiência em suprimentos, nunca trabalhei com outra coisa, então é uma carreira aí 100% desenvolvida em suprimentos. E atualmente eu trabalho na Braskem,
na área de projetos, mas já tive passagem aí por vários setores e várias empresas, que é a vida de comprador, é esse dinamismo, né? Se você está no mesmo lugar desde sempre para sempre, tem alguma coisa errada. Isso não combina com o comprador. Vamos atualizar esse currículo, vamos atualizar esse LinkedIn, porque vai ver que tem alguma coisa errada aí. Ô, Bruno, me fala uma coisa. E como é que você foi parar em compras? Porque, assim, compras tem um negócio que eu acho muito interessante, ao mesmo tempo diferente. Não existe uma formação técnica para compras, né? Quando você vai fazer lá o seu... aquele mapeamento de perfil, né? Que você faz lá. Nunca saiu um teste vocacional meu... comprador, fazer compra. Não tem isso. Não tem essa formação. No vestibular não existe esse curso, né? Em que você é formado, Bruno? Eu sou formado em administração de empresas e fui fazendo especializações depois na área de gestão, mas concordo contigo, não tem uma formação em compras, né? Isso é um desafio, inclusive pensando nesse desafio, a gente até estruturou um curso de pós-graduação em compras, que a gente vai falar um pouquinho aí ao longo da live depois. Mas eu caí em compras, cara. Eu caí em compras porque, na verdade, eu fiz a faculdade de administração, eu terminei a faculdade, eu estava fazendo estágio na faculdade, e quando eu terminei a faculdade, o estágio acabou, eu fiquei desempregado. Fiquei 8 meses desempregado, depois de formado, e aí aquele velho dilema que todo estudante enfrenta, né? Que é assim, eles querem que a gente tenha experiência, mas eles não dão oportunidade para que a gente desenvolva a experiência. Um dilema de início de carreira de todo estudante, né? E aí, por acaso do destino, eu fiquei 8 meses desempregado, apareceu uma vaga de auxiliar de compra. Eu já tinha entregado para Deus, já tinha aceitado, que eu falei assim, não, agora vai o que vier também. Vou pro... Tô pra jogo. Né? Ou é pouco, né, meu filho? Que você quer compra, né? Tô pra jogo. Tô pra jogo, não vou ficar escolhendo. Aí calhou de aparecer uma vaga de auxiliar de compras numa distribuidora de MRO. Olha, se liga nisso, Jean. Caí em compras na categoria de MRO. Não, assim, você realmente foi testado por Deus, né? É um negócio por Jesus. Que você, não tem nada. Você quer mesmo? Então eu vou te botar logo para sofrer de cara. E detalhe, assim, caí logo com as categorias de MRO, e MRO me chipou de um jeito, que em todas as empresas que eu passei ou que eu fiz movimento de carreira, ou foi para cuidar de MRO, ou foi por conta de MRO. Inclusive aqui no Einstein. Todas as que eu passei. Todas. Então, MRO, ao mesmo tempo que é o meu karma, também talvez seja a minha grande redenção, eu digo assim, né? Porque MRO é uma loucura comprar, né? Alto volume de fornecedores, alto número de SKUs, uma dificuldade gigantesca de especificação, porque é muito SKU. Então, às vezes, as empresas querem especificar os itens, mas aí a melhor forma de especificar são os fornecedores que são especialistas que vendem. Aí você fica num ciclo de gerenciar 30, 40, 50, 300 mil SKU lá na distribuidora que eu trabalhava. Gente, é uma loucura. A MRO é o teste, eu acho que é o teste de fogo do comprador, não é? Eu tenho algumas coisas assim na área de compras que eu acho que é o teste, né? Tipo, você tem que passar a prova de resistência, tipo do Big Brother. Se você passar daí, você vai dar bom. Porque as pessoas me questionam muito. Por exemplo, até hoje eu não consegui explicar para minha família o que eu faço. Porque assim, ele fala assim, mas você se formou em engenharia, você não é engenheiro, você é comprador, como é que você explica? Porque não tem essa formação, né? E eu acho que o meu caminho, assim como o seu, como de várias pessoas, que entrou em compras foi justamente isso, assim, entrou sem querer, foi por um deslize. Porque o meu, na época da minha faculdade, surgiu um estágio, eu não fazia ideias do que era suprimentos, eu precisava só de dinheiro, e aí quando ela falou, venha, eu falei, vou. E aí foi meu primeiro estágio na área de compras.
Entrei na aviação, que é um negócio também que 24 horas por dia, 7 dias por semana, o negócio não para. Então eu já caio na aviação, que é um lugar que só tem a hoje, só tem assim, para amanhã, senão o avião para. E aí foi essa minha prova de resistência, assim, prova de fogo, né? Que eu acho que todo mundo tem um pouquinho. Sim, Mas é sim, aquilo que eu sim. falei, é cachaça. Experimentou uma vez, meu irmão, você não vai sair. Vicia, vicia, verdade, isso é um fato, não tem como sair. E me diz você também trabalhou, Jean, muito tempo na área de compras, e me diz assim, cara, no dia a dia da gente de compras, vou começar pelo que é mais difícil já. Fala aí, lista 3 coisas que você mais odeia quando acontece no dia a dia do comprador. Primeira coisa, assim, que inclusive foi o que eu passei hoje, cara. Eu nem me lembro fazendo essa live porque eu tô à base de remédio. Que para da manhã o negócio tá pegando. Aham. E é aquela coisa assim, de existem processos em todas as empresas, em todas as áreas, mas a área requisitante, o seu requisitante, ele não sabe do processo, né? E aí o que ele faz? Ele simplesmente te pede, tipo, quero para hoje. Então as urgências de compras, isso me tira o sono, me deixa bem mal. E quando eu falo de urgência, é aquela urgência que poderia ser prevista, né? Que um planejamento resolveria tudo aquilo ali. E aí, então, a questão da urgência é o que mais me tira o sono. Porque chega umas urgências do tipo assim, ai, preciso para amanhã de 50 canetas Bic. Caraca, mano, você não sabe, assim, é sério isso? Então, essas coisinhas assim, essas urgências, igual a Jenny tá falando aqui, ó, tudo é emergencial, tudo é para ontem. Isso me deixa muito nervoso, né? Porque eu acho que tira um pouco da credibilidade do nosso setor, da nossa área, e Sim. mais do que isso, diminui muito, assim, prejudica muito o nosso trabalho, porque se tudo seu é emergencial, é urgente, você não tem nem como fazer uma negociação segura, brigar por save, desenvolver novos fornecedores, porque é tudo para ontem. Então, assim, você não tem qualidade no trabalho. Então, eu acho que essa coisa do compras é o bombeiro da empresa só apagar fogo, isso me deixa nervoso. Acho que é uma. A segunda coisa, eu acho que é a falta de conhecimento do processo dentro das empresas pela minha área requisitante, dos meus clientes internos. Então, assim, o cara não faz ideia de como é o departamento de compras da empresa dele, ele não faz ideia o que ele precisa ter, ele só sabe o que ele quer. Então, isso também me tira o sono, assim. E eu falo tiro sono porque cabelo eu não tenho mais. Então isso também. Não vou perder cabelo. Legal. Você tá perdendo os cabelos. Não, cabelo eu perdi com 18 anos. Então é um negócio que eu já não tenho mais há muito tempo. Mas essa falta de conhecimento do processo me deixa também chateado um pouquinho, assim. E eu acho que, por último, aquela parceria extrema que existe entre área requisitante e alguns fornecedores. Hoje, Bruno, para mim, uma das maiores qualidades de um departamento de compras é se ele tem uma carteira de fornecedor diversa. E quando eu falo diversa, é vários, em vários lugares, para várias coisas, porque isso te possibilita uma competitividade maior, né? E aí, quando o cara quer comprar só com o amigo dele, eu falo, essa coisa também me tira o sono. E você, eu quero que você me fale agora também, você agora aí. Porque as suas dores, eu acho que tá um pouquinho não tá tão diferente, mas assim, vou te explicar. Você é comprador, porque o comprador uma vez está sempre, mas hoje você está numa cadeira de coordenador. Então eu acho que as dores, apesar de serem parecidas, elas talvez você tenha coisa diferente aí que eu ainda não senti, sabe? Sim. Eu acho que eu acho que o que você foi super assertivo, assim. Eu, inclusive, me intitulo como comprador, porque a gente, tudo bem, você pode estar na cadeira de gestão ou não,
mas os dilemas e as dores, os sofrimentos, eles acabam sendo os mesmos, né? O tópico da nossa, né? Então, cara, eu acho que as três coisas que você listou, acho que aqui. O que que eu fiz, Jean? Eu fui fazer uma enquete aqui dentro com os compradores da gente do Einstein, e 12 compradores, pedi para que eles listassem para a gente, cada um, três coisas que eles mais odeiam quando acontecem compras. Ai, meu Deus. Chegou uma lista gigantesca de 32 itens das coisas que eles mais odeiam, esses 10 compradores. Então, antes de mais nada, agradecer todos eles que estão com a gente, de alguma forma, contribuindo para a gente gerar conteúdo aí para a rede, etc. Por favor, depois você compartilha comigo essa listagem. Claro, vou compartilhar. Eu falo que comprador precisa de repertório, né? Eu sei das minhas dores e do meu sofrimento. Eu tenho diário, cara, tranquilo. Exato. Mas eu gosto de saber dos outros colegas, sabe? Exato, exatamente. Para mim, aí como comprador, eu me considero comprador. Eu tenho muito, embora eu não gostasse da profissão quando eu sentei na cadeira, hoje eu tenho muito prazer, assim, muito orgulho da profissão comprador em si. Eu acho que a gente é um grande ponto de conexão em toda instituição. Tudo começa ou para em compras, principalmente quando dá problema. A gente é o ponto de solução das dores, seja do fiscal, seja da logística, seja do planejamento, seja do recebimento, das áreas de negócio. A gente é o ponto de encontro para resolver todas essas dores que acontecem. Para mim, as três coisas que me deixam muito pé da vida quando acontece primeiro, a urgência. Cara, a urgência eu não engulo. Não consigo engolir, nunca vou entender, nunca vou aceitar as urgências, de que aí quando você abre a requisição para tratar, que você começa a ver o escopo, a proposta que o cara anexou, você vê que a data da proposta tá de 6 meses atrás. Eu vou te contar um caso de hoje, mas vai lá. Conta, não precisa não, depois a gente emenda. Já conta aí. Hoje, eu espero que não tenha nenhum requisitante meu nessa live. Se tiver, eu quero já pedir perdão para vocês. Hoje eu recebi preciso disso aqui urgente que seja assinado hoje. Aí eu falei, nossa, mas né, deixa eu entender o que é isso e tudo mais. E aí já começa aí que era um contrato. Então, assim, contrato no melhor cenário possível, na empresa mais organizada possível e pensando numa minuta que vai ser aceita de cara por todo mundo, no mínimo aí 30 dias. No mínimo, né? Não tem como fugir disso. Assim, 12 com pressão controlada, 12 por 8. Isso. Com 5 gotinhas de Rivotril e 30 dias. É o mínimo. E aí, aí ele falou, para hoje, eu falei, nossa, não, mas hoje um contrato? Não tem como. Aí fui ver, a proposta estava para aprovação desde março. Foi antes de eu entrar, foi a menina que entrou antes, que saiu e eu entrei no lugar dela. Ela tinha mandado e ele me mandou a proposta de março falando, olha, isso aqui está aprovado, tá? Eu falei para ele, mas a gente precisa atualizar isso, porque assim, essa proposta de março... Talvez nem esse cara que mandou a proposta está mais na empresa. A empresa talvez nem exista mais. A gente precisa entender qual o cenário atual. Então, assim, tem essas urgências que poderiam ter sido resolvidas em abril, né? Março, abril, mas deixou para dezembro. Principalmente porque tem um negócio que eu não sei se está acontecendo na sua empresa, mas assim, existe o budget ali do ano que foi programado e pelo menos na minha tem um negócio assim, se não gastou, ano que vem você não tem não, tá? Foi porque você não precisa. Então agora a galera tá querendo comprar de tudo, assim, gastar todo o budget que estava ali previsto. Exatamente. Essa é uma dor, né? Então, para mim, assim, as urgências eu nunca engulo. E assim, o que eu acho que deixa a gente mais pé da vida no dia a dia de compras é porque, assim, se quando chegar o processo, a pessoa acionar a gente e falar assim, putz, Jean, cara, comi bola, ficou aqui parado porque é natural que aconteça. Ficou parado aqui, infelizmente se tornou uma prioridade aqui e eu preciso de ajuda. Você consegue me ajudar a priorizar? Eu acho que se chegar, quando chega desse jeito, são raras as vezes que acontece isso, mas quando chega desse jeito, cara, eu acho que a gente fica até mais tranquilo. Agora, normalmente chega tipo assim,
Aí quando aparece a cobrança, quando vem top-down lá pelo seu diretor ou pelo seu gerente, pô, Bruno, estão falando que o processo que é tão X importante tá parado aqui com a gente. Aí você vai ver, opa, parado com a gente, requisição chegou ontem, 2, 3 dias atrás, com todo esse backlog aí de atraso, e aí agora se tornou urgente. Aí todo mundo teve SLA, o pessoal, além de ter tido SLA, teve tempo para atrasar e agora eu não tenho. Agora o time, o reloginho fica comigo. Ó, a Jenny tá com 50 urgente. Ai, que coisa boa para finalizar o ano aqui. Ó, depois que a gente fechar aqui, eu vou dar uma dica de como eu faço para priorizar isso aqui no dia a dia. Mas, ó, urgência, eu acho que essas para mim é o que me deixa mais pilhado, porque a gente é tão cobrado também, o comprador é tão cobrado para ele ser estratégico, para ele ser. Vai visitar fornecedor, vai participar de feira, vai. Com que condição mental que ele vai para esses lugares? Como, gente? As pessoas perguntam para mim assim, nossa, você cria conteúdo no LinkedIn, mas eu nunca te vi num evento tal. Mas eu não tenho condições de ir num evento. Um dia que eu quero descansar, eu fico deitado, hibernando. Assim. Às vezes eu quero dormir 3 meses direto. Eu não tenho condições de, no dia da minha folga, sair da minha casa para ir num evento para falar que é um negócio que eu amo, mas às vezes eu preciso de um descanso, sabe? Porque é um negócio tenso, a gente sabe disso. Sim, sim. A segunda coisa que eu odeio, não, que me dá muita raiva quando acontece, posso falar normal aqui? Como tem pode falar que odeia, porque a gente odeia mesmo. Aqui só tem comprador, então eles vão entender. Bom. E pode falar o que você quiser, assim. Tá bom. O que me deixa pé da vida, fornecedor folgado. Esse me deixa pé da vida, que não, por eles às vezes saber que ele é o fornecedor exclusivo, por às vezes ele tá muito tempo na operação e conhecer a operação e saber que o risco é grande de trocar ele, etc. Ele pinta e borda. Então ele finge que não entende o conteúdo das RFP, RFI que a gente solta, ele não entrega no prazo, ele tipo fica dando bypass para falar com as que é o meu terceiro. Meu terceiro é o bypass. Já até adiantei. O bypass para mim é o que me deixa mais pistola. Mas aí o bypass tem o do fornecedor e o do. Então, quando o fornecedor é folgado, é o fornecedor que quer ser cliente, que se acha como cliente, sabe? Uhum. Porque o produto dele é XPTO. Então, esse me deixa muito, muito pistola da vida. Aí também eu vou, tipo assim, vou saber quem é o cara, com a categoria. Aí eu, só de pirrar, na inteligência, desenvolvimento na base do ódio, sabe? Eu vou buscar informação no ranço, para não ficar na mão dele. E aí a terceira coisa... Você falou algo importante, eu vou até dar uma dica aqui já, tá? Por exemplo, eu trabalho com projetos, às vezes muito projeto de TI. Então, TI é uma tecnologia, então, assim, às vezes tem muito fornecedor que é exclusivo, né, daquela solução, daquela coisa. Então, assim, a gente fica muito na mão deles. Mas o que eu faço? Aí é uma estratégia do Jean, tá? O seu fornecedor, às vezes, ele tem uma solução que é só dele, que só ele sabe fazer. Até aí tá tudo bem. A gente vai precisar fechar com ele, até aí tudo bem. Mas não significa que não tenha outra no mercado que possa atender de alguma forma a sua necessidade. Aí o que eu faço? Eu sei que eu vou fechar com aquele cara. Eu sei que é só ele, que é uma renovação de contrato, que tá tudo certo. Eu sei disso. Mas eu não posso deixar que ele saiba disso. Então, quando eu mando para ele um processo, às vezes eu falo assim, por exemplo, peço a cotação, né? Eu uso uma plataforma de sourcing, então assim, peço a cotação, mas deixo claro para ele o seguinte, mas estamos abrindo uma concorrência para avaliar outras possibilidades. Meu irmão, que, assim, aí você já mexeu um pouquinho nele. Tipo assim, ele vai falar, opa, eu sou único, mas eu não sou exclusivo. Então, calma aí. Né? Opa, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Então, essa é uma dica, assim, que eu dou. Não, seu fornecedor não precisa saber que vai ser com ele, mesmo que você saiba. Deixa ele achar que sempre é uma nova concorrência, sempre é uma possibilidade, sempre é um processo novo. Porque isso vai dar
sempre aquele desejo dele de se atualizar e de ser bom para você, sabe? Senão ele Exatamente. fica, pô, vai fechar comigo mesmo, minha picanha e cervejinha tá garantida, vou responder como eu quiser. Exatamente. Jean, será que tem fornecedor com a gente aqui na live do café? Se tiver, vai estar ouvindo todas as nossas estratégias aqui, nossas táticas, né? Não tem problema, Não tem eles que problema, lutam, eu né? tiro eles da minha cartela de fornecedor. O que eu gosto de pensar também nisso, assim, ó, a gente fala muito aqui dentro, eu ouço muito essa expressão aqui dentro do Einstein, gerar uma ameaça crível. Gente, se você não gera uma ameaça crível, o que vai motivar o cara a se movimentar? Vou dar o exemplo da prática do dia a dia do mundo real. O que sustenta uma relação de longo, médio prazo? Uma relação casal, homem, mulher, homem com homem, uma relação a dois. É você saber que você precisa o tempo inteiro estar cuidando daquela relação, dando atenção, pensando em melhorar, mas o que normalmente, esse dilema do fornecedor exclusivo é a relação que a pessoa casa, fala assim, não, casou é para a vida toda, agora eu vou parar de ir para academia, eu não vou mais escovar o dente, solta o ogro ou a ogra ladeira abaixo, e aí a gente acaba ficando com a pior parte, né, do contexto da negociação com o fornecedor. Que aí o cara, ele atende a gente quando ele quer, porque ele sabe que o contrato é dele, a gente manda um processo de concorrência, todo mundo cota, ele não manda, porque ele sabe que ele é o exclusivo e está lá dentro. Então, é muito importante, né? Gerar uma ameaça crível. Enquanto a gente conseguir fazer isso através de um processo de concorrência, através sei lá, de uma RFP no mercado, de uma RFI, de um estudo para analisar possibilidades, de você marcar reunião com ele, ir com o caderno e com a agenda do concorrente na reunião. Adoro essa. Ai, eu não tinha pensado nisso. Essa é maravilhosa. Então, gerar uma ameaça crível. Acho que essa é importante. E assim, a terceira coisa... Essa ameaça, ela gera uma possibilidade enorme de ganho financeiro de safe. Sabe por quê? Se o cara sabe que ele é o único ali para você, exclusivo, vai ser ele vai te mandar a proposta, às vezes um valor super alto, que você vai aceitar. Se você vai para o mercado estudar outras possibilidades, e ele sabe disso, ele sabe que ele vai ter que apertar mais um pouquinho ali, né? Esse ano, eu tive muitas concorrências assim, sabe? Fornecedores exclusivos, únicos, mas eu fui até o fabricante e falei para ele assim, preciso que você me dê mais 2 nomes aí de outros representantes seus. Ah, por quê? Não tá bom? Não, é só para eu estudar o mercado. E aí, quando eu vou estudar o mercado e retorno para o meu cara, eu falo para ele, eu também estou falando com a empresa tal e tal. Opa! Inclusive, falou para mim assim, você é novo aí, né? Porque eu nunca apanhei tanto numa negociação. Isso é de lavar a mão, cara. Já ouvi essa também, Jean. Tipo assim, ó, como você é novo, tá chegando agora, deixa eu te ensinar como funcionam as coisas. Falei, olha, aí eu por dentro, assim, eu tô controlando a minha inteligência emocional, mas eu tô com um ódio absurdo dentro de mim, assim, que eu tô abstraindo aquilo tudo, né? Para pensar como que eu vou. E aí você tem que ter paciência também, ouvir, dar a corda pro cara às vezes, mas eu acredito muito nesse negócio do gerar a ameaça crível. Precisa gerar a ameaça crível pro fornecedor. E tem coisas que, assim, ó, por exemplo, tá me ouvindo bem aí ou cortou, Jean? Tô ouvindo. Tá. Coisas, por exemplo, que os fornecedores, fornecedor, vendedor, ama falar. Adora falar, por natureza. É uma habilidade deles, né? Uma habilidade, um dom, não sei. É uma característica do vendedor. Então, isso que você falou, quando você traz o fornecedor, tipo, quais são os seus principais concorrentes? Normalmente o que a gente ouve não tem concorrência para o meu produto ou serviço, eu sou diferenciado no mercado. Eu sou né? único. Isso, a forma de você discretamente quebrar isso é falar assim, engraçado, eu vi o fornecedor XPTO aqui, eu gostei muito do produto dele, achei muito legal, muito interessante. O cara fica pistola e ele fala, não, mas ele não é meu concorrente só é XPTO
porque compete comigo em mercado, em market share, etc. Aí você usa o gatilho inverso contra o cara, né? Tipo assim, aí Boa, você começa a capturar informações. boa. A terceira que eu mais fico pistola também quando acontece. Tomar bypass, cara. Tomar bypass, o cara tá com você lá, tratando a requisição no seu dia a dia, se alinhou o prazo com ele, alinhou tudo bonitinho, o cara, tipo, é pressionado, do nada ele mete um e-mail pro teu diretor e pro teu gerente, e tipo assim, pô, cara, alinhei o processo com você, nossa, essa me deixa pistola também. É. Ou fornecedor, que dá bypass também, que tipo assim, manda a proposta comercial pra área e não manda pra gente, aí O a que área que me manda. fazer quando acontece isso? O que você faz? Eu falo, eu sou muito prático, Bruno. Inclusive, quem me conhece só assim por e-mail, Teams, eu tenho que. Você sabe, né? Eu escrevo como eu falo. Então eu tenho que Sim, até tomar cuidado disso, porque assim, eu sou muito prático, né? E quando o fornecedor, quando o requisitante, né, meu cliente interno fala assim, porque eu já recebi a proposta. Aí eu falo para ele, então ótimo, agora faz aí a PO, manda para aprovação, faz o contrato e tudo mais. Porque assim, exato, se eu tô responde. aqui, se eu sou da área de compras, da área de suprimentos, e meu papel é garantir que o processo seja feito de maneira correta, dentro do compliance da empresa, eu tenho que ser respeitado. Você não pode me passar aonde eu tô, da onde eu sou, entendeu? Então, assim, É eu isso sou aí. a área de suprimentos. Se o É, processo tem que vir para suprimentos, tem que ser feito por mim. é isso Se aí. você vai fazer, faça sozinho. Não vou É te isso aí. ajudar. É isso aí. A Jennifer colocou uma coisa aqui também no chat, ó, falando assim, quando o cara olha pra gente e fala assim: mas Bruno, você não tá ponderando coisas, você não tem conhecimento técnico para discutir sobre isso. Nossa, também, né? Que é o que a É, gente ouve. isso eu escuto muito em TI, sabe? Aham. Em TI, eu realmente não tenho conhecimento técnico nenhum, não tenho nem para mim. Eu entrando aqui na live, eu estava procurando aonde te conectar. Então, assim, eu sei que eu não tenho conhecimento técnico. E essa parte não é minha. Eu vou passar a Aham. proposta para a área requisitante e ela vai fazer a avaliação técnica. Mas se ela me der o de acordo na avaliação técnica, se eles estão falando que não atende, ou que não é bom, ou que não é, meu papel é negociar, né, comercialmente falando. Então, assim, e eu nem quero ter Exatamente. conhecimento técnico, tá? Porque tem uma coisa que é chata pra caramba. Eu já tenho muito problemas como comprador do povo me enchendo o saco. Então, não quero ter conhecimento técnico mesmo para as coisas, não. Tá? Não quero. Ótimo, maravilhoso. É isso aí. Então, ó, o comprador, eu penso assim, a gente acaba se tornando, adquirindo conhecimento técnico ao longo de cuidar da categoria, né? Porque você Sim. também, a gente não é técnico, mas a gente também não é idiota, né? Né, Jean? É isso. Tipo, Né? você recebe 10 propostas do mesma coisa semanalmente, você vai saber o mínimo. Não tem, sabe? Ah, Eu não posso não dominar todas as técnicas, mas eu sei o mínimozinho ali, sabe? Então assim, eu sei o que é um software, cara. Eu não sei como fazer, mas eu sei o que é. Então assim, eu sei a funcionalidade dele. Sabe? Se você me pedir para exato, montar um, eu não vou saber, porque eu não sou programador, mas eu sei o que é, a ideia, sabe? Então assim, exato. mas é porque existe ainda uma falta de conhecimento mesmo de como a área de compras é dentro das empresas, e aí causa essa sensação nos fornecedores e até dentro, internamente, do nosso cliente interno, de falar, vocês não sabem isso. Vocês não sei o quê. Não, não, isso aí deixa comigo. Então, assim, é uma falta de conhecimento mesmo do que a gente faz, tá? Eu falo que essa galera não aguentaria um dia no meu lugar. Então, me respeitem. Respeita a minha história, Quando eu respeita a cheguei minha em história. suprimentos, não Isso aqui é tinha tudo ninguém no mato. LinkedIn, não, tá? É, Era tudo mato. Então, assim, me respeita. é verdade. Porque Cara, naquela época, quando você falava trabalho em compras, a galera, o quê? Compras? Até hoje, na verdade, né? Trabalho de uhum, suprimentos. Mas o que é isso? Tem muito isso ainda, né? sim, Da sim, galera exatamente. não saber Sim, exatamente o que faz da área de suprimentos.
Exato. O Bruno, agora a gente falou aí desses 3 probleminhas que tudo acontece. E aí tem uma frase que a gente mais escuta, Qual? né? Tem aqui a Kathleen, eu acho que é isso, né? Deve ser. Falou, por isso as empresas querem especialização técnica. É o caminho, inclusive, tá? A gente falou sobre isso, né? Que não existe uma formação específica para a área de compras, e aí você vai fazendo ali, né? Criando esse caminho, fazendo as especializações, se atualizando, né? Eu, por exemplo, fiz engenharia de produção, aí eu queria ir para uma área mais estratégica, fiz gerenciamento de projetos. Hoje eu tenho mais a vontade de seguir cada vez mais para a área de sustentabilidade. Então, estou fazendo uma especialização em cidades inteligentes e sustentáveis, porque aí você vai criando esse caminhozinho, né, para chegar até a dona da empresa, que é empresária, que é meu sonho. Sobre essa questão da especialização técnica, tem um ponto, talvez eu entendi isso que você entendeu também, tem um outro viés, que é as empresas estão buscando cada vez mais especialização técnica de compradores técnicos. Eu, particularmente, é uma opinião particular, não sei o quanto que é. Eu entendo que eu acho que o comprador ele precisa ter o desenvolvimento técnico da área dele, não da área do produto. Porque qualquer categoria que você conhece, por exemplo, eu já comprei MRO, já comprei energia elétrica, eu já comprei facilities, higiene e limpeza, eu já comprei barco, até barco eu já comprei. Eu comprei gado, você acredita? Comprei, eu trabalhava numa empresa de energia elétrica, a gente estava fazendo uma transmissão elétrica que passava dentro de uma reserva indígena. E os índios mandaram uma listinha de coisas falando, só vou deixar passar contrapartida isso aqui. Real. Que legal, muito legal isso, né? É muito legal. Essas empresas de geração de energias, as empresas do agronegócio, têm algumas particularidades muito legais do negócio do dia a dia. Então, por exemplo, eu já comprei trator também, dessas retroescavadeira. Gente, já é cada coisa maluca que já caiu para comprar. E isso, assim, a gente, ao longo do processo de negociação e cotação, a gente aprende também um pouco dos produtos e dos serviços, né? Então, eu acho que é importante que o comprador ele entenda sobre preço, composição de custo, ele entenda do negócio do fornecedor. Então, o cara faz dinheiro de que jeito, como que ele rentabiliza o negócio dele, qual que é a carteira de clientes que ele tem, qual que é a representatividade que eu tenho dentro da carteira dele para não gerar dependência financeira. Se eu sair do cara, o cara quebra, né? Qual que é a estrutura de custo do cara? Discutir preço, prazo de entrega, condição de pagamento. Então, fazer análise de custo de oportunidade. Olha, comprar desse cara aqui, ou tipo, investir ou não investir no projeto, tem algumas áreas. Então, cara, tem tantas habilidades que o comprador precisa desenvolver e consegue ajudar no dia a dia, que conhecer tecnicamente do produto já tem engenheiro lá na empresa. Já tem especialista, e eu acho que até o modelo que a gente tem de compras, uma opinião particular, e aí eu estou aqui na nossa conversa de boteco, né? Não é isso, né, Jean? Mas é isso, né? Tá. Eu acho que assim, o modelo que a gente tem estruturado nas organizações da hierarquia, ele é similar ao modelo democrático, sabe? Modelo de país, que a gente tem os 3 poderes, cada um com a sua responsabilidade, dividindo papéis para que ninguém tenha poder absoluto. Então, a área tem a prerrogativa de definir o que ele quer, né, que prazo que ele precisa disso, especificar o que ele precisa. O meu papel aqui é entender quais são os fornecedores que estão no mercado que conseguem atender aquilo, né, gerar a concorrência, entender a composição de preço, entender as questões de condição de pagamento, prazo de entrega, né, e os diretores, os gerentes, têm o papel de aprovar o processo. Então, quem pede não compra, quem compra não aprova e não paga. E você tem o financeiro também dentro desse processo. Então, eu acho que o modelo ele é estruturado exatamente para que todos entenda o seu papel e a sua responsabilidade. Porque senão vira futebol infantil, né? Tá todo mundo onde a bola tá.
eu acho que o William falou um negócio aqui muito legal, e aí vai de encontro ao que talvez a Kathleen tenha falado, perguntado. O que eu acho mais legal na área de compras é que, apesar de não ter uma formação, né, específica para compras, quanto mais técnico você é, quanto mais você domina a sua área de atuação, quanto mais você gosta do setor e da área que você está, mais feliz você vai ser e mais valorizado também. Então, por exemplo, se você vai numa empresa de construção civil, por exemplo, você vai ver lá algumas pessoas trabalhando em compras diretas que são arquitetos ou engenheiros. Então, você vai ter. Porque é interessante para a empresa ter essa pessoa técnica ali. Porque realmente tem muita coisa que é desse conhecimento técnico. Então, você vai numa indústria, né, por exemplo, talvez vai ter um engenheiro químico lá trabalhando como comprador, né? Eu tenho uma amiga que é de comunicação, que trabalha em compras dentro de uma editora, que ela tem uns conhecimentos técnicos. Eu tenho amigo biólogo, eu tenho amigos de relações internacionais. Então, assim, é esse leque de possibilidades. Mas eu sempre falo isso. Achou seu nicho? Achou ali a empresa que você gosta, a área que você gosta, o setor que você gosta? Cara, quanto mais técnico, melhor é para você. Principalmente porque a área de compras é muito estratégica, né? A gente está ali no meio de uma operação inteira. Então, se a qualquer momento você encher o saco de fazer PO e contrato, você está tão ligado com outras áreas e você é tão técnico que você pode migrar para essas outras áreas. Não tem problemas nisso, né? Então, assim, eu sempre falo, qualificação é importante. Você não vai perder por se qualificar, fazer um curso mais técnico, né? Então, assim, fique tranquilo, vai lá e faz. Inclusive, eu acho que essa é a principal coisa que eu falo para comprador. Se qualifique, estude, sabe? Porque, assim, é bom para você. Vamos pensar aqui, agora, falando, por exemplo, da área de compras hospitalares, que é um negócio nichado, né? Você falou que o Albert Einstein tem aí o curso de pós-graduação, que é uma especialização. Então, eu acho que vai muito de encontro com isso que a gente está falando agora. E aí eu vou te pedir para você falar justamente desse curso, para a gente entender esse poder estratégico que uma qualificação tem, sabe? Dentro da área da nossa vida profissional ali. Sim, sim. O hospital tem duas verticais muito fortes de negócio, né? Que é saúde e educação. Então, normalmente, quem conhece o Albert Einstein conhece pelo hospital, pela referência em saúde que ele é, mas ele também tem uma instituição de ensino, a Faculdade de Ensino do Albert Einstein, que é mais conhecido, talvez, pelos cursos das áreas assistenciais, mas também tem os cursos da área de gestão. Sim. Dentro dessa área de gestão, a diretoria de compras passou aqui no Einstein por um processo de transformação, e dentro desse processo de transformação, de sair do atendimento operacional, de matar as requisições para pensar na estratégia, o principal ponto que foi pensado na época, quando começou tudo isso, a gente precisa dar treinamento e qualificação para as pessoas. Então, foi investido muito nessa questão da qualificação dos compradores, curso de strategic sourcing, trilha de jornada do comprador, etc. E ao longo dessa jornada toda, olhando essa necessidade que não tem um curso de pós-graduação em compras, com especialidade em compras, a gente acabou pensando em construir esse curso de pós-graduação, pensando em juntar as melhores práticas, as metodologias, o que um comprador, quais são os skills, as habilidades técnicas do dia a dia do comprador. Então, a gente compilou tudo isso num curso de pós-graduação de 420 horas, para conseguir atender essa necessidade desse profissional que carece muito. Então, pensando no contexto hospitalar, que acaba representando ao dia a dia de outras áreas também, a gente sofre cada vez mais uma pressão inflacionária dentro do setor da saúde, com os preços, os medicamentos, materiais médicos, insumos para prestar o serviço de saúde, cada vez mais crescente, e os índices de VCMH, que é os índices que faz a medição dos custos hospitalares, versus IPCA, está sempre muito acima. Então,
você precisa, de alguma forma, dar conhecimento e ferramenta para que esse profissional de compras consiga ajudar e a minimizar esses impactos no mercado, né? E aí, pensando nessa qualificação, construiu-se o curso de pós-graduação, que o objetivo dele o perfil-alvo dele é compradores, analistas da área de compras ou de supply chain, pensando aí que você vai ter conteúdos desde passando por spend assessment, strategic sourcing, gestão de categorias, cost breakdown, TCO, como estruturar um processo de BPO dentro da tua empresa, tecnologia e inovação em compras, gestão de contratos, que é uma dor gigantesca, todo mundo tem um monte de contratos sem assinatura, ou serviços sendo prestados sem... Gente. Eu tenho pavor. Fala você, conta uma dor sua. Contrato, prestação de serviço acontecendo sem contrato assinado. Acontece ou só na Europa, Jean? Não, pelo amor de Deus, acontece desde sempre. Eles que não sabem, mas acontece. Contrato que tem aí 3 meses antes, né, tem um avisozinho, ó, vai vencer, e aí como é que vai ser? Ninguém resolve, aí faltando 15 dias precisa renovar, né? Fornecedor que chega para fazer o serviço sem nada assinado, sem nada documentado. Isso aí não acontece só na Europa, não. No Brasil tem e tem muito. Ô, Bruno, e aí quando você fala desse curso é muito importante, porque a gente entra nessa questão da qualificação do comprador, né? E uma coisa que eu falo sempre, gente, trabalho é da empresa. Se você sair amanhã, ele vai botar outro ali no lugar. Fica tranquilo com isso. Agora, carreira é aquilo que você constrói para você. Sabe? Carreira é o que você constrói para você. Aquele caminho que você trilha para chegar em determinado lugar. Então, assim, se você sair, vai entrar outro. Então, por isso que é importante o investimento na carreira, na qualificação, ir lá, estudar e tudo mais. Tem uma frase que a gente usam muito contra a gente, eu quero saber a sua opinião, a culpa é do comprador? Sempre é do comprador? Isso é uma máxima, né? Que assim, ó, isso quando a gente pensa, um outro tema que também está dentro do curso de pós-graduação, que na minha opinião particular é um dos principais, talvez eu seja suspeito a falar, e até estou fazendo a série aí ao longo dessas semanas no LinkedIn, que é negociação. Eu sou um grande apaixonado pelo tema, e quando a gente ouve todos esses aspectos, tudo isso que a gente começou falando, inclusive no começo da live, basicamente são estratégias de negociação, de como você quebrar a resistência do fornecedor, de como que você se relaciona com a área. Porque, quando a gente pensa em negociação, eu tive muitos amigos compradores e eles sempre bateram no peito. Não, eu arranquei X% de desconto do fornecedor, né? Parabéns, arrasou! E quando a gente pensa em negociação, tipo, 90% do nosso tempo a gente não está negociando com o fornecedor. A gente está negociando dentro de casa, né? Com prazo, com as expectativas da área, com a necessidade do cara que ele... Outra dor que os compradores listaram aqui pra gente, escopo de contratação. Escopo vem tudo cagado. Duas coisas que eu falo que eu sei fazer agora assim, ó, de olho fechado. Primeiro, que trabalhar em compras me deu praticamente uma pós-graduação em Direito. Nem sabia, mas ganhei. Eu faço uma minuta de olho fechado e mão amarrada, meu filho. Você botar um contrato na minha mão agora, eu faço que é uma beleza. Assim, todas as cláusulas, todas as leis, tá tudo aqui. E escopo. É aquilo que a gente falou, eu posso não ter um conhecimento técnico. E essa é uma parte muito legal, Bruno, que eu falo muito para os meus requisitantes. Na hora de você criar um escopo, me usa. Porque você sabe a parte técnica, mas eu sei o que eu preciso de informação para ir para o mercado. Então, exatamente. Assim, vai fazer um escopo, me chama. Não precisa nem ser uma reunião no Teams, não. Vamos tomar um café, sabe? E aí eu te ajudo falando para você quais são as informações básicas que eu preciso para fazer um escopo. Exatamente. Olha o Douglas aí, a gente falou da Europa, o Douglas apareceu aí. Exatamente. Beijo, Douglas. A galera tava esperando você, apareceu eu. É o que tem hoje, né? Vai ter que ser. Beijo.
Tá super bem representado. Beijão, Douglas. Saudade de você. Volta logo aí. Já tá fazendo falta já pra gente. Eu concordo, assim, o Jean. O escopo de contratação, por quê? A gente, os compradores, eu digo isso também. Quando a gente já cansei, né? Digo não é porque a gente sabe fazer bem, porque a gente já fez muito cagado ao longo da carreira, né? Fizemos cagada é o que a gente sabe fazer de melhor, né? Eu não, meu amor. Eu Não, só acerto. E quando eu só errei, foi acerta. tentando acertar. Então não é. Ótimo, ótimo. Então, o que acontece? A gente, quando manda um processo, um escopo meia-boca para mercado, a gente já sabe quais são as dúvidas que vai voltar do fornecedor. Olha, eu preciso saber de volumetria, eu preciso saber de prazo de entrega, eu preciso saber se onde a prestação do serviço vai acontecer, tem limitação de horário ou não, quantas pessoas você está dimensionando ou considerando. Então, a gente já sabe das grandes dúvidas dos escopos quando chega na nossa mão. Então, me envolve no escopo que eu ajudo a fazer já as perguntas, porque ao invés de você ficar falando que compras demora, que o processo demora, grande parte do processo de cotação demora porque falta informação clara. E aí a gente tem que ficar fazendo várias rodadas Ou para aquela clarear. atualização de escopo toda hora, né? Você vai pro mercado, pede uma proposta. Aí você manda pro cara e ele fala, ah, não, agora eu não quero mais isso, eu quero isso aqui. Aí você volta para lá e ele volta, fala, não, agora eu quero isso. Aí na quinta vez ele decide o que quer e quer para amanhã. Aí você fala, ô meu amigo, Ô você amigo, pede ficou um com o pastel. processo 3 meses, você não vai me dar 5 dias só para eu finalizar isso É... aqui, você quer para amanhã. Ô Bruno, nessa brincadeira de tudo é culpa de compras, eu sempre falo um negócio assim muito importante para comprador. Divide, compartilhe responsabilidades. Então, assim, um fornecedor te cobrou um pagamento, uma nota que não foi paga. Não é comigo. Eu vou mandar para o financeiro. Financeiro, pode olhar isso aí, sabe? A gente pode fazer a ponte entre as coisas. Mas se a gente pega aquela responsabilidade, aquele problema vai ser nosso. E quando o cara quiser cobrar ou falar daquele problema, ele vai falar, ah, porque estava com o Jean. Então, assim, é isso aí. eu recebi uma notificação. Ah, fornecedor não pagou a nota. Ah, essa nota não foi paga. Financeiro, dá uma olhada aí para mim. Uma minuta, mandei para o fornecedor, ele mudou as cláusulas lá. Jurídico, olha aí, ó, fornecedor mudou a cláusula. A gente pode aceitar assim? Porque a gente vai dividindo as responsabilidades para quem é de verdade, e aí aquilo que poderia ser culpa de compras não vai ser mais, né? Aí eu falei, nota, culpa do financeiro. E minuta, culpa é do jurídico. Dá para isso eles aí. que eu tô cheio de culpa já. É isso aí. Ajuda, eu falo muito isso, Jean. Ajuda é diferente de responsabilidade, né? Sim. Eu ajudar o processo, criar a conexão, é diferente daquilo ser responsabilidade minha. Isso está muito turvo. Tem um ponto também polêmico aqui, que o pessoal mandou, e que eu acho que também acontece, que eu fico pistola também quando acontece, que Ai, é, por meu Deus. exemplo, duas coisas. Primeiro, confusão de categoria. Às vezes o material ou um serviço, ele conflita entre as categorias e fica aquele empurra dentro de compras. Não, isso aqui é do fulano. Não, isso aqui é do Beltrano. E uma outra coisa que acontece também é balcão de compras. Todas as vezes as áreas ficarem acionando a gente para ficar. Mas o cara já fez 20 requisições com você ao longo do ano, você já falou para ele 20 vezes como funciona o processo. Aí eu fico na minha dúvida aqui dentro da minha cabeça, se de fato as pessoas não entendem o papel de compras ou elas não querem entender, João. Eu Eu fico acho que pensando não nisso. quer. Tem uma galera que não quer. E aí, eu também não quero mais ensinar. Eu não vou. Sabe, eu já falei para você como é que tem que fazer. Existe um processo. Às vezes, muitas das vezes nas empresas de desenhado, já que o cara pode entrar lá e ler o procedimento, mas ele não quer. Sabe por quê, Bruno? Na verdade, é que é muito mais fácil você ter alguém que você ache que aquela responsabilidade é da pessoa e aí você toda hora ir lá e acionar a pessoa e ela ter que te ensinar. Só que eu também estou cansado. Eu não quero Tanto que no meu Teams, eu botei uma mensagenzinha assim, com o link dos procedimentos de compras. Sabe? Então, assim,
Quer Sim. saber como é que é? Clica aí, meu filho. Porque assim, eu tô cheio de coisas Isso. para fazer. Eu não vou ficar toda hora te ensinando. Eu Ah. tenho até um curso. Se você quiser, eu te dou, mas você vai ter que me pagar. Mas te ensinar toda hora, não vou conseguir. Não vou, não vou. Pôr no link, esse link aí dos procedimentos, colocar na assinatura do e-mail também, é legal. Sim. Porque toda vez que você manda, você tá lá, o e-mail, seu amigo, ó, Sim. no e-mail que eu te respondi, tem o link. Clica aqui, arrasta para cima aí, clica abaixo aqui, dá uma lidinha nos procedimentos. E outra coisa polêmica também que acontece, também aconteceu muito comigo, que é você tem um colega que às vezes não desenrola e o negócio fica parado 3, 4 meses. Ficou 6 meses na área, 2 meses com o seu colega, comprador, e aí passa para você, Jean, porque não, o Jean é desenrolado, solta lá pro Jean. Aí a bomba já chega, tipo, Já chega estourado, explodida, né? Ou quando falam estourado. assim, ai, eu fiz isso com o Bruno na última vez e foi diferente. Amor, sou eu que tô É, aqui hoje. Você vai querer fazer comigo ou você vai lá pra chamar o Bruno? Que às vezes o Bruno nem tá é mais aqui na verdade, empresa. Né? é E eu falo, verdade. ai, nossa, mas você faz assim, o Bruno fazia muito diferente. Mas é o que tem pra hoje agora, sou eu, meu amor. E É aí, a isso gente vai aí. fazer ou a gente não vai fazer? Sabe? O, Acontece. o Bruno, o William perguntou aqui, e aí eu acho que pode ser assim, bem pra gente finalizar, porque 1 horinha, né, gente, é pouco, mas o Instagram não permite. Por exemplo, eu e o Bruno, a gente teve uma reunião semana passada que a gente ficou 2 horas e meia conversando. Então, próxima vez eu vou convidar vocês para nossa reunião. Aí a Para gente reunião fica no lá Teams. papiando. Ó, o William perguntou Exato. assim, como vencer esses desafios na opinião de vocês? Qual as recomendações? Ó, vou começar, tá, Bruno? Minha recomendação é, se puder, vá para outra área. Atualize o currículo e vá para outra área. Eu não saio porque 12 anos já, tô Uhum, cansado, não vou uhum, recomeçar agora. Tô uhum. brincando, não saio não, porque compras é legal. Mas a principal coisa assim, que eu falo até para os meus estagiários, para os meus auxiliares, assistentes, domine o seu processo. Porque quando você domina o seu processo, você sabe realmente quais são as suas responsabilidades, o seu SLA, o que você tem que fazer, quais são as informações que você tem que fazer, passar. Independente de todo mundo gritar ao seu redor, você dominando e fazendo certo, você está certo. E você está respaldado. Eu acho que a gente fica muito fragilizado, assim, a área de compras às vezes é muito fragilizada dentro das empresas, porque tem compradores que eles mesmos não sabem das suas responsabilidades e do processo. Aí o cara chega e fala assim, ai, nota fiscal vencida, resolve aí, ele vai lá e vai resolver. Às vezes porque quer por uma boa vontade, né? Mas assim, tem coisas que não pode ser nossa, tem coisa que é do outro e a gente tem que passar para o outro. Então, assim, primeiro domine seu processo. Você dominando o seu processo, você vai saber exatamente o que você tem que fazer, o tempo que você tem para fazer aquilo ali, como você vai fazer, e aí você vai falar para o cara, olha, eu vou resolver, mas eu vou resolver assim, 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 porque é o processo. Ah, Jean, eu posso fazer diferente? Posso ajudar de uma forma mais rápida? Claro, jeitinho brasileiro, isso aí vai existir tudo. Mas não fuja dos processos. É isso Segundo aí. ponto comunicação, né? Porque eu acho que é uma coisa muito importante. Então, assim, se comuniquem com seus líderes ou com o seu cliente interno de falar, não é assim, não pode, não vou conseguir trazer esse material para amanhã, não vai dar. Porque a hora que você comunica, você dá visibilidade do processo para as pessoas, né? E aí as pessoas acabam ficando mais confortáveis de saber, pô, o cara tá fazendo, né? Tudo bem que não vai dar, mas ele tá fazendo. Então, acho que a comunicação é uma coisa que eu uso muito, assim. E aí, agora com você, vou deixar você dar uma Eu outra tenho, recomendação. eu tenho algumas aqui. Primeiro, que complementando ao Jean. Jean falou duas fundamentais, eu concordo, fundamental. Comunicação tá como negociação. Uma coisa não anda separada dentro de compras, isso nunca. Terceira coisa que eu costumo dizer é assim, ó, você gerencia a tua agenda? Porque se você não gerencia a tua agenda, você não vai gerenciar mais nada na instituição, porque a tua agenda depende de você.
Então, você trava lá o teu horário de almoço para você não atender? Você trava dentro do período da semana, os 2 ou 3 períodos da tarde ou da manhã, que você precisa fazer uma atividade analítica para equalizar a planilha, para analisar as propostas, etc. E quando alguém te aciona na situação bombeiro, você fala, me dá alguns minutinhos que agora eu estou terminando uma atividade, daqui a pouco eu te já... Ou você para o que você está fazendo e atende tudo. E se você cai no ciclo da reatividade, esquece. Aí você sai do banco do motorista, senta no banco do passageiro e deixa a onda levar, né? Que é o que acontece. Então, minha primeira dica, gerencia a tua agenda, teu tempo. Segunda dica, saiba separar o que é prioridade, urgência e emergência. Prioridade é negociável, tá no nosso dia a dia aqui. A gente vai, olha, Bruno, trazer essa requisição, preciso que você priorize ela aqui na frente, né? Porque, olha, atrasei, etc, prioridade. Urgência, assim, ó, porque tudo chega urgente pra gente. Eu gosto de utilizar esse filtro. Envolve risco à vida, envolve risco de imagem, envolve risco de impacto financeiro para a instituição, perda de receita, a gestão está mobilizada. Vou dar exemplo de urgência para você, porque a urgência, ela é preventiva. A urgência, ela é preventiva. Por exemplo, aconteceu a Covid-19, parou-se o mundo inteiro, então vamos mobilizar o hospital de campanha do Pacaembu. Para tudo, a gestão, a instituição está mobilizada, entende? A sua gestão está mobilizada. O que é urgente envolve risco à vida, risco de imagem, risco financeiro da instituição, é uma urgência preventiva para não acontecer. A emergência, deu ruim. Aconteceu, vamos tomar a penalidade financeira, o ar-condicionado caiu lá em cima da cabeça da pessoa, machucou a pessoa porque a gente não fez, resolve. A urgência, a emergência é corretiva. O restante, a área atrasou, o pessoal está gritando, isso tudo é prioridade, você precisa priorizar isso nas demandas. Amigo, essa semana eu tenho 100 eu não vou te entregar. O que para você é importante essa semana, né? Então, saber separar isso... Aqui, Bruno, a Thali falou que é esse alinhamento das expectativas, sabe? É tipo assim, prioridades. O que às vezes é a sua prioridade pode não ser a minha. Né? Exatamente. E uma coisa que eu falo muito, que eu acho que é muito bom, assim, por exemplo, você me pediu uma prioridade. Eu já deixo você ciente. Eu falo assim, Bruno, é realmente prioridade? Porque assim, eu tô com uma outra prioridade do seu colega. Para eu atender essa sua prioridade, eu vou ter que deixar ele de lado. Beleza? Tá todo mundo alinhado aqui, galera? Ó, isso aí. Não sou Deus, uma prioridade por vez. Essa aqui é a prioridade de todo mundo. Tá todo mundo bem, confortável, todo mundo, tô feliz. Então a gente né? Exato. Porque senão tudo é prioridade. E assim, o que é prioridade para você? Né? A sua prioridade pode não ser a minha. Sua prioridade, essa é a sua prioridade A. Mas na minha lista de prioridades, como comprador que tem 75 requisições urgentes, ela é a Z. Exato. Eu queria muito te ajudar, mas eu não consigo, porque eu sou um só, sabe? Então, esse é o alinhamento das expectativas que a Thali falou. É fundamental, porque a nossa prioridade de compras é backlog do antigo para o mais novo. Só que a área, às vezes, meteu uma requisição ontem, que eu tô com um backlog, eu tô pegando a requisição de 15, 20, 30 dias atrás, 60 dias, porque acontece, às vezes, no mundo real, né, Jean? Vamos falar a realidade? Até requisição que você nem tava na empresa ainda. Isso. Você tem 6 meses na empresa e estão te cobrando uma requisição de 8 meses. Aí você fala, eu não tinha nem a CLT assinada ainda com vocês estão me cobrando isso. Exato. E aí a área mete uma requisição ontem, porque virou urgência na cabeça dele, urgência. Lembra lá da urgência, né? Negócio. O negócio pede a urgência. E aí você precisa priorizar e passar a tua prioridade é o backlog, a prioridade da área é às vezes a necessidade do serviço que aconteceu uma urgência para aquele departamento ou ficou parado e o cara não quer se expor e aí ele bota pressão para as coisas andar. Então acho, primeiro agenda, terceiro agenda, quarto saber ter conhecimento para gerenciar isso e quinto aqui não posso deixar de falar, a gente estruturou um curso de pós-graduação exatamente pensando em todas essas dores que a gente falou aqui, né? Passando desde dos aspectos de skills
de hard skills e de soft skills, de habilidades humanas, de habilidades técnicas que o comprador precisa. O curso ele é o formato do curso ele é flexível, o que significa? Tem a aula ao vivo acontecendo presencial, mas, Bruno, hoje, putz, tem uma reunião, não vou conseguir ir para Paulista. Você entra no link e assiste a aula online. Online, ao vivo. O professor está lá, ao vivo. Você não vai assistir gravação ou EAD. É ao vivo a aula. As próximas turmas estão começando em março do ano que vem. Estamos na sexta turma do curso de pós-graduação, em março do ano que vem. E você tem duas modalidades para escolher, ou quinzenal ou semanal. Semanal de terça e quinta, das 17 às 23, e quinzenal de sexta e sábado, de sexta das 7 às 23 e de sábado das 8 às 17. E aí fica a teu critério para escolher. A gente aí nas redes sociais, no LinkedIn, me procura. Quer saber mais sobre o curso? Me procura o Jean, a gente está à disposição para esclarecer, para criar conexão. O curso, as aulas começam lá. E, Bruno, qual que é a estrutura, o conteúdo do curso? O curso está estruturado, é um curso de pós-graduação em compras e suprimentos na saúde. Mas a saúde representa da carga horária de 420 horas, 5% só, né, do curso. Os outros 95% do curso, você está falando sobre supply chain, planejamento, compras estratégicas, negociação. Então, você vai dar um mergulho nas qualidades e habilidades que o comprador precisa desenvolver para enfrentar os dilemas do dia a dia. Então, não posso deixar de, como quinta sugestão aqui, procura a gente, vem fazer esse curso de capacitação. Eu sou suspeito a falar, sou um grande apaixonado por educação. Fui aluno, monitor, agora coordenador e docente do curso de pós-graduação. Conhecimento é uma ferramenta que transformou a minha vida enquanto homem, né, enquanto a minha história de menino, da periferia, de conseguir acessar lugares que eu não tinha através do conhecimento. Então, eu sou um grande endossador e sempre vou estar aí trazendo vocês para essa jornada de transformação com a gente. Acho que essas foram as dicas. Jean, tem uma pergunta para fazer aqui, se você me permite. Vai lá. Falamos dos ódios, né? Agora, em bate-bola rápido aqui, fala aí das 3 coisas que você mais ama em compras. Não amo, não tenho. Tô brincando. O pessoal que está com a gente aqui, põe aí uma ou 3 coisas que você mais ama em compras. Cara, eu acho que compras, apesar de eu não ter nunca trabalhei em outras áreas, né? Mas assim, compras me possibilitou primeiro esse desenvolvimento profissional que eu acho que talvez eu não teria em outra área, porque eu faço um pouco de tudo, eu estou no meio da operação, então eu entendo um pouco de tudo. Compras me possibilitou aprender um outro idioma, porque antigamente era um diferencial, hoje é um pré-requisito, né? Eu falava só dog e hi, aí eu fui estudar, então, né? Compras me levou para esse lado, então. E eu acho que são as relações, sabe? Eu acho que eu vejo um pouco de tudo, um pouquinho de cada pessoa, um pouco de... Então, eu acho que essa parte do relacionamento, sabe, de compras é muito bom. E tem uma frase que eu amo que é: todo dia é um dia diferente em supply chain. Meu amor, você quer dinamismo na sua vida, igual a Pan tá falando aqui, você quer dinamismo na sua vida, você quer coisa diferente, esquece esse negócio de passar raiva com o contatinho, meu querido. Vá trabalhar em compras que você vai passar raiva... com outras coisas. Diferente, todo de uma coisa. Não vai ter diferente. Nem tempo para contatinho, né? Trabalhou em compras, você não tem mais tempo para nada. Mas eu acho que é essa coisa, sabe? Esse dinamismo, esse relacionamento, essas possibilidades de múltiplos conhecimentos. Isso, assim, é impagável. E eu falo do lugar de alguém que só trabalhou nisso, então não sei se eu teria essa chance em uma outra área, mas é muito bom. Bruno, eu amei nosso papo. Eu vou só finalizar aqui, né, convidando a galera que ainda não me conhece. Eu acho difícil, mas vai ter gente. Tô brincando. Eu sou criador de conteúdos lá no LinkedIn. Eu falo da área de suprimentos, a área de compras. Eu trago um pouquinho de tudo ali. Então, para quem não me conhece ainda,
está me vendo a primeira vez aqui no Café, essa é a minha primeira live no Café. Sou criador de conteúdos aqui do Café também. Lá no LinkedIn, qualquer outra rede social, vocês vão me encontrar pelo meu nome, Jean Durval. Não tem outro. Se tiver, vocês, por favor, podem denunciar, tá? Porque eu sou único e exclusivo, não existe outro. E vou convidar também para assistir a minha primeira entrevista que saiu do Café, que foi com a Carol, que é a CEO da NIMB, e aí a gente fala um pouquinho sobre liderança LGBTQIAP+, porque eu sou um homem gay, então para mim diversidade não é pauta, diversidade é prática, e eu trago essa minha vivência, trago tudo nesse bate-papo com a Carol, que tá maravilhoso, inclusive é um tema aí para as próximas lives. Bruno, eu queria te agradecer pelo nosso bate-papo, foi maravilhoso, superou a todas as minhas expectativas. Fazer um agradecimento também para quem passou por aqui, quem ficou com a gente. A live vai ficar gravada, então vocês vão poder ver nossos rostinhos aí qualquer outro dia da semana que vocês quiserem. Obrigado por fortalecer o trabalho do Café, o meu, o do Bruno, e eu espero vê-los em uma próxima oportunidade, e se possível muito em breve, gente. Foi maravilhoso, Bruno. Muito obrigado, eu também só tenho a agradecer ao pessoal que está aqui com a gente. Eu também estou me aventurando aí nessa jornada de gerar conteúdo de compras. Se você também quer saber mais sobre, no LinkedIn a gente tô mais ativo com mais postagens. Eu estou numa série de postagens de sete postagens falando sobre negociação, pensando em Zopa, BATNA, comunicação, vários aspectos. Já estou no 5º episódio lá no LinkedIn, me segue para acompanhar, ter essas dicas que a gente conversou aqui. Estou à disposição de todos vocês, é um prazer imenso sempre interagir com o Jean, que é um querido, o pessoal do Café, que eu tenho um carinho maravilhoso, são parceiros, mas também se tornaram amigos de caminhada nessa jornada de qualificação em compras. Estou à disposição de todos vocês, e acho que foi maravilhoso aqui o nosso bate-papo. Nos acionem, interajam com a gente, mandem dúvidas, e o nosso papel aqui é sempre... A nossa motivação é sempre tentar gerar um conteúdo que seja relevante na prática do dia a dia de vocês. Mas mandem dúvida só no horário comercial, tá, galera? Depois das 18, me deixa descansar, que eu tô exausto, eu tô cansado. E aí eu não vou ser legal. Então me manda no horário comercial, que eu sou gente boa no horário comercial. Gente, obrigado mais uma vez. Beijo no coração de Valeu, vocês. pessoal. E a gente se vê. Tchau. Tchau, tchau.